Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Já são 15 dias do nosso estudo, Esther, um exemplo a ser seguido. Hoje falaremos sobre parar versus pensar mais falar. Esther, capítulo 5, do verso 6 em diante, diz assim: Disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei como Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Provérbios 25, verso 11, nos diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Queridas, olha que coisa linda e que estratégia divina e que equilíbrio que Esther teve. Nosso estudo fala sobre parar, pensar, falar. Esther, ela poderia ter falado tudo ali, naquele primeiro jantar. Ou, na hora que o rei estendeu o cetro, que deu a ela a oportunidade de falar, porque o rei disse: até a metade do reino se dará. Olha que coisa interessante. Mas ela precisava preparar o coração do rei. Alguns historiadores falam que já fazia um tempo que Esther não comparecia diante do rei, que o rei não a chamava. Então ela precisava resgatar uma intimidade com o rei. Ela precisava lembrá-lo do que fez com que ele a coroasse. Entende? Estratégia feminina mesmo. Ela chama, ele vem ao seu encontro, vem ao seu jantar. Banquete de vinho. Olha, ela estava preparando o rei. Ela estava dando um ar de intimidade, trazendo ele para perto. É como fazer aquele jantar à luz de vela. É como fazer aquele passeio, só você e seu marido. Aquele tempo que você dá, sabe, nas outras coisas. É como se freasse aquela aceleração da vida. Vamos sair para tomar um sorvete? Vamos sair para dar uma pedalada? Foi isso que Esther fez. Ela preparou primeiro um banquete de vinho. E aí convida o rei novamente para um outro banquete no dia seguinte, para que ele ficasse na expectativa de encontrá-la novamente. E o interessante é que ela chama Amã novamente, deixando ele bem à vontade. Ah, queridas, o Senhor nos convida a ter equilíbrio, pensar, parar, pensar e só depois falar. Nós fazemos isso quando nós queremos alguma coisa do nosso marido em nosso proveito, em nosso benefício. A gente usa dessa estratégia. Mas quando se trata de algo que nos enfurece, nos tira o chão, nos desequilibra, algo que mexe com o nosso ego, algo que contraria nossas vontades. Pensa aí, Esther estava ameaçada de morte, ela ia morrer. Já tinha dia marcado. Mas ela não vomitou as palavras, nem o medo, nem a ira, nada.
ela agiu com a mesma estratégia, como se fosse pedir algo para o rei, para lhe agradar, como nós mulheres fazemos. Todas nós fazemos isso. A gente vai com jeito, a gente espera o melhor dia, o melhor momento, como o marido está mais calmo, quando o marido está descansado, relaxado, de bom humor. E aí a gente pede aquilo que vai ser do nosso agrado, do nosso proveito. Mas quando se trata de algo que nos irrita, nos tira do chão, nós fazemos na hora, desequilibradas, não pensamos, não paramos, não refletimos e nem cuidamos com o que vamos falar. A gente vai falando no calor do momento. E hoje o Senhor está nos convidando. Use a mesma estratégia que você tem para fazer algo que te agrada, pedir algo que te agrada. Use a mesma estratégia na hora do medo, da ira, do ressentimento, da mágoa, do pavor, do desespero. Não importa. Encontre em você equilíbrio para parar, pensar e depois falar. Esse é o convite de Deus para nós no dia de hoje. Esther, um exemplo a ser seguido. Pensa aí, menina, que eu penso daqui. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!